Na Europa existem pelo menos 12 mil espécies exóticas, das quais 10% com comportamento invasor. As espécies invasoras são uma ameaça à biodiversidade e estão a dispersar-se por diferentes ecossistemas. As medidas de prevenção e contenção são insuficientes face à resiliência desta biodiversidade não nativa. Em 2023, a União Europeia avançou com uma ação contra Portugal por não ter estabelecido e aplicado um plano de ação efetivo para o combate às espécies invasoras. Nem sempre mais espécies correspondem a mais biodiversidade. Alguma fauna e flora exótica com comportamento invasor provoca o declínio de espécies autóctones através da predação, ocupação do habitat e competição por recursos. Uma espécie exótica é simplesmente uma espécie que vem de fora, ok? Que vem de outro país, de outro território distante, que sozinha não chegaria cá. E isso quer dizer, na verdade, ainda que muitos não tenhamos noção, as espécies quase todas da horta, do jardim, do pomar, do campo agrícola, ok? Quando pensamos em laranjeiras, tomateiros, batateiras, milho, nós semeámo-las ou plantámo-las e elas ficam nesse sítio. São o que eu, assim, entre aspas, digo, são exóticas seguras. O que é que acontece? Há uma parte relativamente pequena, mas que tem vindo a crescer, das espécies exóticas que nós trouxemos de outros territórios, que não ficam onde nós as plantamos, onde nós as colocamos. Ou seja, são espécies que conseguem multiplicar sozinhas, sozinhas quer dizer sem o homem ajudar, e depois o que é que acontece a seguir? Para as que chegam a invasoras, elas têm que conseguir espalhar-se no território, ou seja, dispersar, aumentar a área de território que ocupam, e na maior parte dos casos, quando fazem isto, começam a ter densidades muito elevadas, muitos pezinhos por metro quadrado. E isso depois já está ligado às alterações, aos impactos negativos que elas causam. De acordo com o relatório das Nações Unidas, as espécies invasoras têm um custo global de milhões de euros por ano, visto que ameaçam a biodiversidade nativa, impactam as cadeias alimentares e reduzem a resiliência dos ecossistemas. Fizeram um relatório sobre as ameaças à biodiversidade global, chegaram à conclusão que as espécies invasoras são a quinta principal ameaça e as outras são ameaças que toda a gente conhece. A poluição, as alterações climáticas, a destruição direta de habitats, portanto, são coisas muito mais do dia a dia. As espécies invasoras ainda estão muito aquém de terem esse reconhecimento pelo cidadão que se mexe por aí sem lidar com as espécies. Portugal até tem sido bastante um país com cada vez mais espécies invasoras a serem introduzidas nas últimas décadas, e vários grupos faunísticos são introduzidos, desde invertebrados, vários vertebrados, aves, répteis, mamíferos. As nossas espécies autóctones, muitas delas, as espécies quando estão nos seus habitats naturais, muitas delas têm inimigos naturais. Têm uma larvazinha que come a folha, têm um gorgulho que come a semente, têm um inseto que faz um bugalho e retira, têm vários inimigos naturais. Quando uma espécie é trazida de um território onde as suas companhias não vêm, acabam muitas vezes por dominar, crescem muito, são muitas vezes espécies que crescem muito rápido, têm muitas sementes, as sementes vivem muitos anos no solo, as sementes dispersam-se muito eficazmente para outros sítios, conseguem fazer com as densidades elevadas, retiram os recursos, tanto em termos de água, nutrientes, luz, espaço, e portanto acabam por ter muita vantagem competitiva com as outras espécies e acabam por ganhar a corrida, por assim dizer. Em Portugal, um decreto-lei de 2019 impôs regras para o controlo, detenção e introdução de espécies consideradas invasoras no território nacional. O documento inclui uma lista nacional de espécies invasoras que contempla quase 350 elementos. 60% das espécies que estão em extinção têm o contributo das espécies invasoras. É uma coisa que nos faz pensar. A grande maioria das espécies não tem a rapidez de resposta
a esta nova entropia, né, esta nova disrupção do que acontece, e muitas delas não se conseguem adaptar, não conseguem competir, e isto pode efetivamente, como resultado final, reduzir o número de espécies depois a curto prazo, a médio prazo e principalmente a longo prazo. Os meios urbanos são mais impermeabilizados, mas nem os grandes edifícios retiram espaço à proliferação das espécies invasoras. Em muitos jardins e parques públicos foram introduzidas espécies para efeitos ornamentais que acabaram por adquirir um comportamento invasor. Outras chegaram por acaso e acabaram por ficar, como foi o caso destas aves. As que ocorrem em Portugal em ambiente urbano e que estão consideradas como invasoras, eu consideraria 3 grupos. Em primeiro lugar, temos o ganso do Egito, que apesar de se chamar ganso, é mais próximo dos patos, portanto é um anatídeo que se reproduz nos jardins das cidades, nos jardins públicos, normalmente onde tem lagos, e depois acaba por se dispersar e começa a ocupar outras zonas do país, até fora do ambiente urbano. Em segundo lugar, temos os psitacídeos, portanto aves que são da família dos papagaios e dos periquitos, que também se reproduzem em ambiente urbano, normalmente em árvores, muitas vezes com árvores exóticas de grande porte, onde se alimentam também dos respectivos frutos. E em terceiro lugar temos o mainá de crista, que é uma ave nativa da Ásia, aparentada aos estorninhos, que foi introduzida na região de Lisboa e que atualmente se está a espalhar já muito para fora da cidade, portanto já ocupa vários concelhos de periferia. O ganso do Egito é nativo da África subsaariana e foi introduzido no Reino Unido no século XVIII, mas foi apenas no final do século passado que começou a espalhar-se pela Europa. Chegou a Portugal no início dos anos 2000 e é facilmente identificável pelo tamanho e pela mancha castanha em redor do olho. É uma ave que pode representar, além de representar um incómodo para as pessoas, pode representar uma ameaça para as espécies autóctones, porque eles são agressivos para outras aves aquáticas, são agressivos para as aves de rapina cujos ninhos eles podem usurpar e, portanto, a população tem estado a aumentar muito. No caso dos periquitos, um dos principais fatores é também a ocupação de locais de nidificação. Esse é um dos problemas. Porque, por exemplo, o periquito de colar nidifica em cavidades que são usadas também por outras espécies de aves que nidificam em cavidades de árvores. No periquito monge, esse constrói um ninho próprio, portanto aí não há uma competição por locais de nidificação, há uma competição por recursos alimentares. O verde alface do periquito de Colares já faz parte da paisagem da Grande Lisboa. O periquito monge preferiu o norte, o principal núcleo desta espécie localiza-se na cidade do Porto. O que eu tenho lido, acho que até pode haver interação com morcegos que também nidificam em cavidades e com outras aves, como penso que os chapins e as trepadeiras, eventualmente os estorninhos, mas não há estudos detalhados em Portugal que permitam dizer com mais detalhe quais são as espécies efetivamente afetadas. Em Portugal temos um mainá, que é o mainá de crista, que foi introduzido na região de Lisboa no final da década de 90 e que se está a espalhar fortemente pela região. Os impactos da presença do mainá não são conhecidos, não se sabe, mas eles estão a aumentar imenso e eu gostava relativamente a isso de dar o exemplo do mainá indiano, que é uma ave da família, que em Portugal só tem registros pontuais, mas que noutros países se expandiu bastante. O mainá indiano foi introduzido no Havaí para controlar insetos, portanto, para controlar pragas de insetos, e acabou ele próprio por se tornar uma espécie invasora. No caso do mainá de crista, que é o que nós temos em Portugal, não se sabe ainda muito bem quais são os impactos. Sabe-se que eles estão a aumentar desde que foram introduzidos em 1998 e, portanto, tal como nas outras espécies, era importante haver uma monitorização quer da área de ocorrência que se está a espalhar, quer dos impactos que eles possam ter, nomeadamente interações com as aves nativas. Desde 2005 que é proibido importar aves selvagens para o território da União Europeia, apesar de ainda se permitir o comércio de aves exóticas criadas em cativeiro. Um estudo da CBIO revelou que na década anterior, Portugal foi um dos 5 países europeus que mais comprou aves selvagens. A verdade é que, desde há muitos séculos, que
havia sempre um grande interesse em trazer aves exóticas para o nosso território, já que as aves exóticas normalmente são coloridas, servem para fins ornamentais ou para comércio, e portanto normalmente é nas regiões tropicais que se encontram as aves mais coloridas e que as pessoas consideram mais atraentes. Uma das vias de entrada na natureza são fugas de cativeiro de aves que, seja por falta de cuidado ou por qualquer outra situação, acabaram por conseguir libertar-se e reproduzir-se na natureza. Além da fuga, uma outra porta de entrada às espécies invasoras pode ser a libertação na natureza. É o caso da tartaruga da Flórida, uma invasora nativa dos Estados Unidos que já está disseminada por quase todo o território europeu. A tartaruga da Flórida é uma das espécies invasoras mais conhecidas em todo o mundo, porque tem uma grande distribuição a nível mundial. É uma das espécies com maior capacidade de adaptação a diferentes habitats e, portanto, é efetivamente da espécie com, com, com capacidade invasora em mais continentes por todo o mundo e por isso está no top 10 das espécies invasoras com maiores impactos ecológicos. Teve o seu pico nos anos 80, com a transmissão da série das Tartarugas Ninja, na qual retrata mesmo que um rapaz começa com um rapaz que vai à loja dos animais e que adquire estas tartarugas, que retrata exatamente esta espécie em particular, da tartaruga da Flórida, com a risquinha vermelha na cabeça, e que ele inclusive é que as perde num esgoto, no caso de Nova Iorque, e que elas têm efetivamente uma grande capacidade também de sobreviver e depois de se adaptarem a este ambiente, e no fundo é um pouco o que acontece. Estima-se que entre 1989 e 1994 tenham sido comercializadas cerca de 26 milhões de tartarugas da Flórida em todo o mundo. Ao contrário das espécies autóctones, estes répteis podem reproduzir-se mais do que uma vez por ano e as posturas podem chegar aos 20 ovos. Nós temos duas espécies nativas de cágados, o cágado mediterrâneo e o cágado de carapaça estriada. São espécies bem mais pequenas, estão habituadas apenas a uma certa competição entre si, e quando é introduzida uma espécie como a tartaruga da Flórida, que tem um tipo de alimentação muito mais variado, são muito mais agressivas do que as nossas. Para além disso, de trazerem problemas não só aos nossos cágados nativos, são espécies também que podem ter impactos a nível das aves, porque predadoras podem mesmo causar distúrbios ou predação em ninhos de aves aquáticas, têm um grande impacto a nível de outros répteis e anfíbios, principalmente, pronto, anfíbios particularmente, né, por causa do sistema aquático que ocupam. Têm uma grande capacidade de deslocação também, portanto, isto está comprovado que podem se deslocar entre massas de água por quilómetros e por isso torna-as um grande problema. O mais preocupante também é que esta espécie a sua comercialização já é ilegal há várias décadas, o que não impede que tenha continuado a ser comercializada, porque devido à falta de fiscalização, vendem-se também muito bem, são muito atrativas, porque normalmente são muito pequenitas, não é? Os proprietários que as adquirem muitas das vezes não fazem a mínima ideia de que elas vão crescer, e a verdade é que elas chegam muito facilmente em Portugal aos 40 centímetros, até mais. Há exemplares, há indivíduos que conseguem chegar a maiores dimensões e portanto, isso, quando elas crescem muito rapidamente, muito facilmente deixam de ser tão apelativas. Os seus proprietários não querem mais tê-las em casa e por isso o resultado final acaba muitas vezes por ser aquela conclusão mais fácil, né? Que é vamos libertar o nosso animal na natureza, né? E depois é a razão pela qual vai originar todos os problemas ecológicos que eu já referi.
O Roteiro Nacional para a Adaptação 2100 estima que Portugal será um país cada vez mais quente. 2/3 do país poderão ter um clima semiárido e a temperatura média irá aumentar entre 1 e 2 graus Celsius. Em algumas zonas do território continental, a subida pode ser de 6 graus. Ela, na verdade, é uma espécie na sua distribuição natural que até prefere climas um pouco mais quente, tendencialmente mais quente, portanto, daí o seu particular sucesso na região do Algarve. Portanto, todas estas alterações eu diria que iriam beneficiar ainda mais esta espécie e isso também pode prejudicar ainda mais as nossas espécies nativas. Na Escola Superior Agrária de Coimbra, os alunos reúnem-se para eliminar flora com comportamento invasor. Este evento fez parte das iniciativas da Semana de Espécies Invasoras, em maio. A lista do Decreto-Lei de 2019 enumera quase 200 espécies de plantas em território continental. Uma delas foi a mimosa, a Acácia albata, que é possivelmente a espécie invasora de planta terrestre que maior área de distribuição tem no país, que é muito frequente em muitos ambientes, e é uma espécie que andamos a descascar. Depois tivemos o Pittosporum, é uma espécie que chamam-lhe falso incenso, é uma espécie que no continente aparece principalmente em áreas de matas antigas com muito sombreamento, no Bussaco, em Sintra, em vários outros sítios, na parte do Minho, mas que nas ilhas, nos Açores especialmente, é uma das principais invasoras. Andamos a arrancar, eram indivíduos pequeninos. Depois arrancou-se figueira da Índia, que é uma espécie, é um cato, que produz os figos que agora às vezes se utilizam, que é uma espécie radicalmente diferente das outras, não é? As outras duas são árvores. Esta tem umas palmas, que é uma das coisas que se utilizam. Essas palmas, quando caem ao chão, enraizam e dão novas plantas. E depois ainda houve os pantalobos, que é provavelmente uma das espécies que em ambiente urbano dá mais problemas, porque é uma espécie que foi muito introduzida como árvore de arruamento, como árvore de parques, jardins, portanto uma espécie muito urbana, usada em arquitetura paisagista. Infelizmente ainda se faz muito aquela ideia de controlamos cortando tudo, não é? E passamos uma motorroçadora e cortamos tudo. E isso, na verdade, favorece, facilita que algumas das espécies ainda deem mais problemas. Portanto, é super importante perceber, por exemplo, a mimosa, a Acácia, a primeira que eu falei, é uma espécie que, se nós cortarmos, ela tem umas gemas de renovo, um seguro de vida, que a faz rebentar. E não rebenta, nós cortamos uma, não rebenta uma, rebentam muitas varas. Então é importante usarmos um método que impeça essa formação dos rebentos. E por isso daí o descasque, ela vai morrer de pé, não rebenta de tosse, não rebenta de raiz. É verdade, temos que voltar a cortá-la quando estiver seca, mas impedimos todo o trabalho de cortar e rebentar, cortar e rebentar, cortar e rebentar. A figueira da Índia é uma suculenta observada sobretudo na região centro e sul do país. Pode atingir os 3 metros e os frutos, os figos da Índia, são consumidos frescos. Em Portugal existem pelo menos 800 hectares cultivados. A figueira tem que ter muito cuidado. Ela reproduz vegetativamente, portanto, cada uma daquelas palmas, quando cai ao solo, enraiza. Portanto, o que é que temos que ter presente? Não podemos cortar e deixar as palmas lá, porque senão para o ano temos muito mais palmas e muito mais plantas que tiveram origem nessas palmas. Depois, por outro lado, ela também os figos têm sementes, o que acaba por aumentar a sua taxa de germinação é quando uma ave, por exemplo, um outro animal, as come e passam pelo trato digestivo, quebram a dormência, acabam por ganhar mais espinhos, por ganhar mais agressividade enquanto invasoras e podem estar às vezes a dezenas de quilómetros de uma ave que as levou, não é? Já em Leiria, os técnicos do Centro de Interpretação Ambiental experimentaram a técnica de ocultação para combater a erva das pampas na zona ribeirinha. Esta espécie é sobretudo observada no litoral.
Primeiro, portanto, fazemos aqui um desbaste da planta, o máximo que conseguimos. Depois cobrimos com tela geotêxtil, que irá tentar impedir, o objetivo é que impeça o crescimento da planta. Nós acrescentámos também aqui telas de publicidade que são de plástico bastante fortes e, portanto, achámos que ia ser um fator adicional para o sucesso da ocultação. O resultado foi muito satisfatório, nós estávamos assim hesitantes que tivesse resultado precisamente pelo facto de estar perto de uma fonte de água, mas o que é facto é que a planta realmente apodreceu, ou seja, secou totalmente e, portanto, correu muito bem. Onde antes havia tojo, urze, árvores, arbustos, outros tipos de arbustos, até mesmo árvores, quando uma erva das pampas começa a instalar, tudo o resto acaba por ir diminuindo. E ela tem depois uma capacidade de disseminação muito grande, porque cada penacho, cada inflorescência da planta tem milhares ou às vezes até milhões de sementes que muito facilmente são dispersadas pelo vento. E por isso é que nós as vemos muito nas zonas de estradas. Qualquer estrada neste momento do país é possível encontrar uma erva das pampas. Às temperaturas elevadas previstas para os próximos anos, junta-se um maior risco de fogos nas áreas de floresta. Um relatório das Nações Unidas de 2022 prevê que os incêndios florestais aumentem em 50% até 2100. Em locais onde houve algum incêndio de uma média, larga dimensão, elas tornam-se locais muito propícios para as plantas invasoras se estabelecerem, porque o fogo abre o caminho para estas plantas que têm uma vantagem comparativa muito grande em relação às nossas plantas autóctones para se estabelecerem. Além dos impactos ecológicos e económicos, as espécies invasoras podem representar um risco para a saúde. Em 2023, foram identificadas pela primeira vez na Europa colónias de formiga de fogo vermelha. Os especialistas garantem que os 88 formigueiros encontrados em Itália são apenas os primeiros, já que a espécie tem uma grande capacidade de dispersão. Quando perturbados, estes insetos têm uma picada irritante para a pele que pode desencadear reações alérgicas. Posso referir alguns exemplos lá de fora, pelo menos de aspectos que eu já vi referidos. No caso, por exemplo, dos gansos do Egito, na Alemanha é um dos países onde eles se tornaram extremamente abundantes e nos jardins públicos, assim como este espaço onde nos encontramos, onde tem relevados, aquilo está cheio de gansos do Egito. Os gansos, como qualquer animal, também produzem os seus dejetos e isto já foi apontado como podendo ser um vetor de transmissão de doenças, porque as pessoas usam esses espaços como sendo espaços de lazer e depois de repente vão ter que conviver, passa a expressão, com os dejetos dos gansos. Portanto, em termos de partilha de espaço, essa é uma preocupação. No caso dos periquitos, nomeadamente dos periquitos de colar e dos periquitos monge, um dos países onde eles têm estado a expandir muito é em Espanha. Em várias cidades espanholas eles atingiram números enormes e tenho conhecimento, já vi em várias notícias que foram feitos programas de controle destas espécies, neste caso devido a queixas dos habitantes pelo ruído excessivo que estas aves provocavam. Por exemplo, a erva das pampas é muito problemática porque causa muitas alergias, cria um novo pico de alergias depois do verão. Normalmente as pessoas têm muitas alergias, andam preocupadas agora, não é? Na altura da primavera, antes do verão. Ela está a criar um novo pico de alergias depois do verão. As acácias estão a criar um pico de alergias no inverno. Apesar do decreto-lei prever que esses planos de ação deviam ser executados para as espécies invasoras, o organismo que supervisiona isso é o ICNF. Eu, há algum tempo, creio que no ano passado, contactei o ICNF precisamente para tentar obter informação sobre como é que estava os planos de ação para as espécies invasoras. A informação que me foi dada, isto foi por via telefónica, é que ainda não há planos de ação para as espécies invasoras. Estavam a dar prioridade a outros grupos de seres vivos, a plantas, salvo erro a peixes, se a memória não me falha, mas que para aves ainda não havia. A verdade é que as aves, como eu disse, são organismos extremamente móveis, elas conseguem se espalhar com grande rapidez e, portanto, era essencial que elas também não ficassem esquecidas para evitar chegarmos a uma situação em que queremos fazer algo e a situação já se descontrolou de tal forma que é muito mais complicada depois de acompanhar e de gerir.
todos nós podemos fazer a diferença, ok? Nem que seja, no fim da caminhada, sacudir a roupa e as botas e não vamos as sementes das acácias, que é super fácil fazer uma caminhada e pisar sementes da acácia, e não as levo para o outro lado. Portanto, a biossegurança, a noção de nós somos transportadores de espécies, se eu tiver cuidado, se quando eu limpo o meu jardim não deixar os restos das plantas no mato ao lado, eu não vou criar uma invasão lá. Depois também há muita lógica que eu acho que eu sou fã de ciência cidadã. Conhecermos a realidade para depois, por exemplo, em termos estratégicos, podermos pensar. Quando pensamos num programa de financiamento para controlar a erva das pampas, em que regiões é que faz mais sentido? Onde é que ela já está toda espalhada e não faz sentido? Onde é que há novos focos? E para isso precisamos de saber onde é que as espécies estão. E não sabemos, ok? Toda a gente diz, estão em todo lado. Mas onde é que é o todo lado? E, portanto, podemos fazer uma coisa super simples, que é termos a aplicação instalada no telemóvel, iNaturalist ou Biodiversity for All, e é tão simples como tirar uma fotografia. A plataforma até tem uma forma de dizer o que é que viu e ajuda-nos a perceber o nome do que estamos a ver. Podemos fazer isto para todas as espécies e depois é submeter, ok? E ao fazermos isto, estamos a tornar-nos, na verdade, cidadãos cientistas, estamos a contribuir para que esse mapa de distribuição das espécies, que é essencial, esteja mais completo. Aproveite o fim de semana para fazer alguns registros da fauna e flora ao redor da sua casa. Provavelmente vai descobrir que algumas das espécies que está habituado a ver são consideradas invasoras. Saiba mais no podcast desta semana. O Biosfera regressa na próxima semana com outras ideias para se manter proativo na preservação do meio ambiente.